Certos receptores se adaptam a uma estimulação prolongada. Quando vestimos uma roupa, os receptores do tato terminam por se habituar a ela. Isso é bom, pois de outra forma o contato com a roupa e até os pelos na pele incomodariam o tempo todo. Os receptores de temperatura também se adaptam rapidamente. A água da piscina, que parece muito fria, logo se torna agradável. A cada segundo, enormes quantidades de mensagens são transmitidas pelas fibras nervosas de nosso corpo. Essas mensagens se deslocam na forma de impulsos elétricos, como se fossem as vozes que viajam pelos fios telefônicos. As fibras nervosas mais grossas transmitem os sinais a uma velocidade de 300 km por hora. Para efeito de comparação, lembramos que a luz viaja a uma velocidade de 300 mil km por segundo. Essa baixa velocidade de transmissão, que se deve à lentidão do processo eletroquímico, é suficiente para responder às necessidades de nosso corpo. Uma mensagem pode viajar pelas fibras nervosas da cabeça à ponta dos artelhos em menos de 15 décimos de segundo. Como todas as células, a membrana da célula nervosa ou neurônio é polarizada. Sua carga elétrica não é uniforme. Logo que passa um impulso nervoso, ocorre uma inversão das cargas. Essa inversão se deve ao movimento dos íons que atravessam a membrana celular. A corrente elétrica assim provocada abre os canais iônicos vizinhos e, aos poucos, causa uma despolarização que se propaga pelo axônio. Assim, os impulsos nervosos viajam pelos neurônios e os canais iônicos se abrem e se fecham, permitindo que os íons circulem. O interior da célula fica por alguns instantes positivamente carregado, antes de voltar ao estado de repouso. Quando os impulsos nervosos chegam às terminações dos axônios, provocam por meio de outros íons a liberação de mediadores químicos. Ao se ligarem aos receptores do neurônio seguinte, os neurotransmissores permitem ou não que o impulso nervoso prossiga seu caminho. A frequência dos impulsos nervosos transportados a cada segundo determina uma informação, como a intensidade da dor ou a força com que o músculo deve se contrair. As mensagens provenientes das pontas dos dedos serão interpretadas como sinais de frio, de calor ou de dor. Do mesmo modo, as mensagens enviadas pelo cérebro ao músculo lhe ordenarão relaxar ou contrair-se, dependendo dos neurônios que transportarão essas mensagens. Reflexo, no sentido mais estrito do termo, é uma reação rápida, involuntária e sempre igual a um estímulo sensorial específico. A maior parte dos reflexos não depende de aprendizagem. Dizemos que são inatos. Esta resposta é consequência de um reflexo da medula espinhal, no qual o cérebro não intervém. Os impulsos que indicam dor chegam rapidamente à parte consciente do cérebro. Instantes depois, percebemos a dor num ponto preciso e compreendemos o que a provocou. Além dos reflexos elementares inatos, existem numerosos reflexos que vêm do exercício ou da repetição. São os reflexos adquiridos ou condicionados.
A maior parte desses atos são automáticos, mas só se automatizam à custa de muito trabalho. Em compensação, o cérebro pode dar uma contra-ordem, o que exige esforço consciente. É por isso que se toma uma panela com cuidado, pois deixá-la cair representaria um perigo para a criança. A cadeia de neurônios que liga o receptor sensorial ao músculo que realiza o movimento reflexo chama-se arco reflexo. O estímulo das terminações nervosas dos dedos em contato com a água fervente dá origem a um impulso nervoso que segue em direção à medula. Essa mensagem nervosa chega ao primeiro neurônio do arco reflexo, o neurônio sensitivo. O impulso, então, é transmitido a um neurônio da medula. Esse neurônio intermediário o transmite, por sua vez, a um terceiro neurônio, o neurônio motor, que comanda o músculo fletor da mão. Quanto mais intenso o estímulo, mais forte será a resposta provocada. O golpe provoca o estiramento de um tendão do músculo da coxa. Um sinal é enviado à medula, que em resposta envia ao músculo a ordem de se contrair. Isso provoca o movimento da perna. Entre outros reflexos, o pediatra testa o sinal de Babinski, provocado quando se coça de leve a planta dos pés do recém-nascido. Normalmente, ele separa e estira os artelhos. Testando esses reflexos, o médico pode avaliar o estado do sistema nervoso. Petite glande ici, l'atmosphère d'un poids, puisse intervenir sur tout le corps au complet. No início da década de 1950, os grandes neurofisiologistas afirmavam que o cérebro não pode produzir hormônios. Nessa época, Roger Guillemin e Andrew Chailly, estudantes da Universidade de Montreal, no Canadá, ficaram impressionados com as ideias de um pesquisador inglês que dizia exatamente o contrário. Segundo Geoffrey Harris, o polêmico pesquisador, a glândula hipófise é comandada pelo hipotálamo cerebral. Essa glândula, a mais importante do sistema endócrino, dependeria então de hormônios cerebrais. Os dois jovens pesquisadores resolveram, cada qual por sua conta, identificar o hormônio cerebral responsável pela produção de ACTH, o conhecido hormônio hipofisiário. Depois de estudar o hipotálamo de centenas de milhares de porcos, Chailly conseguiu isolar algumas gotas de uma substância que poderia ser o misterioso fator que procurava. Guillemin, por seu lado, encontrou também um hormônio cerebral e ainda conseguiu estabelecer sua fórmula química. Fossem esses dois hormônios iguais ou distintos, o fato é que os pesquisadores acabavam de provar que o hipotálamo pode muito bem produzir hormônios. O hipotálamo regula diversas funções orgânicas. Uma de suas funções é fazer a ligação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Tanto as mensagens que partem do cérebro quanto as que trazem informações sobre o bom ou mau funcionamento dos órgãos passam pelo hipotálamo. A fome, a sede, a quantidade de hormônios e de nutrientes no sangue